Quem não acompanha muito a internet, as redes sociais, não tem muita dimensão do que aconteceu quando eu publiquei a reportagem, uma reportagem grande, com diversos personagens da política, os blogueiros de crachá, era o título. Outubro, na verdade, 11 de outubro de 2019. Por acaso, por uma grande coincidência, a reportagem foi publicada na mesma semana, talvez até no mesmo dia, do piquenique alegadamente conservador. Claro que é o conservadorismo de Araque, que é esse bolsonarista que não tem nada a ver com a tradição do pensamento conservador. Eles usam esse título para tentar se enobrecer e fazer essa polarização com a esquerda, apesar de terem muita coisa em comum. Era aquele congresso da claque bolsonarista financiado com dinheiro público, dinheiro da fundação ligada ao PSL, então partido dos filhos do Bolsonaro, que já é uma contradição em si, né? O conservadorismo financiado ali com dinheiro público, o conservadorismo que prega a contenção nos gastos públicos, cujo pai, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, como eu já falei aqui nesse programa, cortou o próprio salário numa parte significativa quando virou tesoureiro das Forças Armadas, pregava a reforma econômica no Reino Unido, quando o déficit anual era grande. São pessoas de uma grandeza completamente diferente, né? Edmund Burke, um grande homem, um exemplo aí histórico, e você tem esse pessoal que fica usando certas tradições que tem mérito para tentar enobrecer as suas atitudes absolutamente imorais. E a imoralidade que eu apontei lá na raiz gerou um esperneio durante 20 meses. 20 meses esperneando, distorcendo o conteúdo da minha reportagem, acusando calúnia, difamação, o diabo nas redes sociais, mobilizando ataques contra mim, aquilo tudo que jornalista sério de verdade enfrenta para dizer aquilo que é incômodo aos políticos, mas que é importante para a sociedade saber. Tem gente que acha que o jornalista, diante de informações como aquelas que eu tinha, tem de omitir, porque não, você precisa fazer parte da guerra cultural contra a esquerda, e se você expor a sujeira, porque é sujeira, em boa parte, bolsonarista, então quer dizer que você está do outro lado. É conversa fiada. Eu sou jornalista, estou aqui do lado do povo, do lado do cidadão honesto, trabalhador, que precisa saber para onde está indo o dinheiro dele e que precisa saber das articulações de interesse público. Então era tudo isso que estava lá, por meio de conversas, mensagens entre eles, obtidas pelos meios jornalísticos, não por meios de violação criminosa, e o que estava lá era a devida apuração a respeito de militantes virtuais que estavam lotados em gabinetes bolsonaristas, não só no Palácio do Planalto, mas também e nas assembleias legislativas estaduais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, gente que supostamente recebe dinheiro público dos pagadores de impostos para fazer trabalho legislativo e está lá na internet, às vezes gerindo contas inautênticas, fakes, para atacar adversários, jornalistas também, como nós, e para fazer a propaganda do seu grupo de estimação. Então, quer dizer, uso de conta anônima por parte de militante lotado em gabinete recebendo dinheiro público. É grave. Tudo isso precisa ser devidamente investigado. Ainda mais, claro, quando eles começam a organizar atos pregando fechamento de instituições, AI-5, essas barbaridades. Quando chegou aí, antes também os ministros do Supremo estavam nem aí, né? Mas quando chegou neles, aí eles fizeram pressão pela investigação e essa investigação partiu, pelo menos, no caminho certo, que foi a Procuradoria-Geral da República, pressionada pelo Supremo e pelos fatos, pediu a abertura do inquérito, foi acatado pelo Supremo, que é diferente do inquérito das fake news, que foi aberto lá pelo Dias Toffoli, cheio de vício de origem. Mas esse não. Só que a PGR o que faz? A PGR do senhor Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro, ela abre um negócio e depois quer fechar. Depois passa o tempo, passa a comoção e tal, esfria, ela tenta blindar o bolsonarismo. E foi isso que fez agora, gerando ruído com a Polícia Federal, com a ala
independente da PF que o bolsonarismo não conseguiu cooptar, mas tentou trocar. E aí a gente vem para essa notícia de hoje, que eu já tinha dado aqui, porque já tinha saído algum elemento dela, mas agora vem todos os detalhes, mostrando inclusive o caminho da comunicação a partir do presidente Bolsonaro, vai para o André Mendonça, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, agora voltou a ser advogado-geral da União, entrou o Anderson Torres no lugar dele, mas na época era ministro da Justiça e Segurança Pública, chamou lá o Rolando Souza, que eles colocaram como diretor da PF, no lugar do Maurício Valeixo, que foi trocado, quando o Sérgio Moro quis sair, por causa disso, né, por causa dessa troca, afinal ele não podia responder por uma gestão do Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, que eles tentaram emplacar no comando, mas que teve a nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, voltando, no lugar do Maurício Valeixo, do Alexandre Ramagem, que eles não conseguiram emplacar, botaram o Rolando Souza. E esse ordenou a troca de delegado. Quer dizer, está investigando os militantes bolsonaristas, então manda trocar o responsável pela investigação. É isso que eles fazem. Essa é a interferência. Bolsonaro reúne com André Mendonça, reúne com Rolando Souza, manda trocar a delegada Denise Ribeiro, considerada linha dura lá internamente, e a gente tem visto, pelo menos até o momento, não posso passar aqui uma carta branca para ela para o futuro, mas pelo menos até o momento, fez ali um trabalho minucioso nessa investigação, que está confirmando vários elementos da minha reportagem e aprofundando e detalhando. O Bolsonaro, nesse sentido, realizou, e aqui é bom lembrar, é bom a gente ter memória, porque tem muita gente que não lembra, né? Os passadores de pano dos seus políticos de estimação, é bom lembrar que o Bolsonaro está realizando o sonho do Aécio Neves. Lembra das gravações do Joesley Batista? Pois é, o Aécio Neves, ele estava muito empenhado em derrubar o então ministro da Justiça, Osmar Serralho, ali durante o governo do Michel Temer. Ele dizia que o ministro é um B de um C, né? É preciso dizer aqui as palavras, são palavrões do Aécio Neves, xingando ali o ministro nas suas conversas privadas, com o Joesley Batista, chamou de um peba, né? E falou que ele, o Temer, errou de novo de nomear essa P. Aquele linguajar do Aécio, depois ele pediu desculpa pelo linguajar, o resto da sujeira dele não pede desculpa não, ele só pede pelo vocabulário usado, né? E o que ele queria naquela época? Ele queria botar um ministro forte, né? Esse era o discurso, forte para fazer o quê? Abro aspas aqui para o Tucano na gravação. O que vai acontecer agora? Vai vir um inquérito de uma porrada de gente, ser reticentes, tá? Falou um palavrão. Eles são tão bunda mole, se referindo à turma do governo, que eles não têm o cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem lá 100, 2.000 delegados da Polícia Federal, você tem que escolher 10 caras, né? Do Moreira Franco, que interessa a ele, vai para o João. O Aécio vai para o Zé. Fecha o aspas aí para o Aécio. Quer dizer, o Aécio queria que o governo do Michel Temer fizesse aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, por meio de um ministro da Justiça, chama lá o chefe da PF e consegue distribuir os inquéritos para os delegados amigos. Então, se tem alguém incomodando demais, e a época era da delação da Odebrecht, que atingiu um monte de gente, e aí fez os velhos tucanos se aliarem aos petistas como detratores da Lava Jato, que acontece até hoje, se consegue mandar para os delegados amigos, aí você tem uma situação melhor, mais confortável. O que o Bolsonaro faz agora? Atingiu a claque dele? Vamos trocar essa delegada. Então aí todas as informações mostrando que isso aconteceu. E é a primeira vez que aparece informação assim? Não. O Paulo Maiorino, que é o diretor da PF atualmente, nomeado ali pelo Anderson Torres, que virou ministro da Justiça, né, a mando do Bolsonaro. O Paulo Maiorino, diretor-geral da PF, removeu o delegado Alexandre Saraiva, que trouxe à tona os indícios de crime cometidos pelo ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. Então, quem incomoda um membro do bolsonarismo é removido. Há uma tentativa de minar o trabalho. A gente falava antes, com as informações preliminares, que tentaram remover a Denise Ribeiro, pelo menos de uma área ali, e houve ali uma reação interna, num momento sensível, em que a acusação de interferência na PF estava tomando conta do debate público, eles tiveram um certo recuo.
não conseguiram minar completamente o trabalho dela. E ela fez uma investigação, que é uma investigação, eu preciso encontrar outra palavra, para não, porque tem uma palavra de significado ambíguo, já explico por quê. Mas é uma investigação incompleta, vamos dizer assim, porque justamente ela pediu o aprofundamento dessas investigações para a PGR, que se fez de sonsa e depois falou para o Supremo Tribunal Federal para arquivar tudo, porque não tinha encontrado tantos elementos, sendo que a PGR não bancou o aprofundamento das investigações. Aí estão falando que é uma investigação parcial, mas aí dá uma conotação de que parece que foi feita de uma forma parcial. Não é isso, é porque a investigação é incompleta. Ainda há mais elementos a serem investigados, mas para fazer isso, para avançar, a PF precisa de autorização. E a PGR blinda o bolsonarismo e fez, né, aquela promoção de arquivamento, como eu disse aqui, na base do se colar colou. Tentou varrer tudo para debaixo do tapete, aí o Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito no Supremo, pediu para o PGR ser específico. Não, a qual caso você está se referindo, com quais elementos, e isso gerou um ruído ainda maior entre Augusto Aras e Alexandre de Moraes. E a gente ainda precisa ver como é que o Alexandre de Moraes vai reagir a isso tudo. Em relação às contas inautênticas, só para concluir rapidamente, de acordo com a Luísa Bandeira, editora associada do Laboratório Forense do Atlantic Council, que fez uma investigação nas plataformas do Facebook, usando elementos, inclusive, da minha reportagem, de acordo com ela, o relatório da PF permite concluir que funcionários do presidente Bolsonaro e de 3 de seus filhos estavam diretamente ligados à rede de contas inautênticas. O Facebook diz, são grupos de contas e páginas que trabalham em conjunto para enganar as pessoas sobre quem elas são e o que estão fazendo. E associou essas operações ao governo federal, operações executadas pelo governo. Entrou nessa categoria lá das regras do Facebook. E a empresa disse ainda que é particularmente preocupante quando combinam técnicas enganosas com o poder de um Estado. É nessa gente que muito trouxa acredita. E eu preciso falar com todas as letras, porque a gente alerta sobre essas pessoas que fingem ser jornalistas, que fingem ser mídia independente, não são independente coisa nenhuma. E só são alternativa à realidade. Mídia alternativa, eu ironizava já no tempo do PT e ironizo agora. Mídia alternativa à realidade. Então aí no universo paralelo o que não falta é fake news desmentida diariamente pelas pessoas que estão lidando com a realidade em vez do universo paralelo bolsonarista. Bom, vocês sabem que eu teria muito mais para falar a respeito disso, porque escrevi a reportagem detalhada que foi aprofundada por essas investigações, mas eu fico feliz pelo menos que isso tudo esteja sendo não só confirmado, porque já estava confirmado na raiz, mas vindo a público em todos os detalhes e causando aí todo esse incômodo bolsonarista. Então, eles espernearam, só para concluir, por 20 meses, são desmascarados agora pela ala da PF que o bolsonarismo tentou minar e querem escapar da justiça com outra blindagem, feita pela PGR, que foi pego, pelo PGR, Augusto Aras, que foi pego emprestado do petismo. Né? Essa que é a realidade, que fase para esse pessoal.